Lembre-se de agradecer. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 46. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da semana e vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que disponibilizamos ao longo da semana ali na igreja. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo 46. No caso, hoje, né? Capítulo 46. Então leia todo o capítulo antes de participar aí do estudo. Depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje. Eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, que diz: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu-lhe sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinha adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Então, agora, nós percebemos aqui que o Senhor então vai aparecer para Jacó mais uma vez. Mas o que é necessário a gente perceber antes de entrar nessa visão é a respeito do lugar aonde Jacó para. Versículo 1 fala que Israel partiu com tudo o que pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Portanto, agora nós percebemos um lugar bem conhecido para nós que é Berseba. Talvez você não se recorde, então vale a pena você ouvir novamente o estudo do capítulo 21 de Gênesis e também do capítulo 26, porque ali no capítulo 21 vai falar a respeito de Berseba, quando Abraão ele teve ali em Berseba, ali ele plantou uma tamargueira ali. Depois, ali no capítulo 26, já Isaac, e Isaac, então, ali, Deus aparece para ele também e fala que vai o abençoar. Portanto, é um local de agradecimento deles. Nós percebemos aí nesses capítulos e nesses estudos como que Deus se revela a eles e como que eles demonstram gratidão ao Senhor. Portanto, nós vimos ao longo do estudo de Gênesis a partir aí dos patriarcas, né? E quando me refiro a patriarcas, estou falando a respeito de Abraão e Isaque e Jacó, que também é chamado de patriarca. Então, nós percebemos nesses três personagens que quando eles oferecem um sacrifício, é agradecimento a Deus. Então, sempre depois de algo grandioso, eles se voltam para o Senhor em agradecimento. E aqui deixa uma pergunta para a gente: quanto nós temos sido gratos ao Senhor? Temos demonstrado gratidão, ações de graça, atitudes de quem é grato? Então nós percebemos aqui em Jacó essa gratidão ao Senhor
pelo que ele fez até aqui. Apesar dele ser grato, quando o Senhor aparece para ele, o Senhor vai falar que ele não deve ficar com medo. Perceba aí no versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito. Portanto, depois dessa gratidão a Deus, o Senhor vai ao encontro de Jacó e fala para ele não ter medo. Por que será que Deus falou para ele não ter medo? Certamente o Senhor falou para ele não ter medo porque ele estava com medo. E qual que era o motivo desse medo dele? Então, a gente pode perceber lá no próprio capítulo 26, nós citamos aqui o capítulo 21 e o capítulo 26, de quando ali em Berseba, no capítulo 21 foi com Abraão, no capítulo 26 foi com Isaac, mas lá no início do capítulo 26, se você for olhar ali do versículo 1 até o versículo 5, você vai perceber ali no capítulo 26 que o Senhor fala para Isaac não descer para o Egito, e era um período de fome. Então, eram circunstâncias parecidas. Lembre-se, já citei aqui há alguns estudos atrás, o político e filósofo irlandês Edmund Burke, que viveu no século XVIII, e ele disse: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Portanto, Jacó conhecia a sua história e estava com receio de fazer aquilo que Deus havia falado para o seu pai Isaac não fazer, que é não desça para o Egito, porque eu vou te abençoar aqui nessa terra. Portanto, havia uma promessa de Deus para Abraão, que se revelou ali para Abraão e mostrou a terra e falou dessa terra para Abraão. O mesmo aconteceu com Isaac, e quando o Senhor aparece ali para Isaac, no capítulo 26, lá no versículo 23, ele vai falar a respeito de que ele faria de Isaac um grande povo, ele ia abençoar ali, e agora então tem essa promessa para Abraão, para Isaac, nessa terra Canaã. E agora como é que ele vai sair de Canaã se é ali que o Senhor prometeu ali que abençoaria ele e a família dele, os descendentes dele? Então o Senhor fala, olha, não tenha medo de descer para o Egito, porque vou voltar aqui no versículo 3, né? Então não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Você vai se tornar grande lá, não é aqui. Eu vou te levar lá para você se tornar grande lá, né? E aí ele vai continuar falando: eu mesmo descerei ao Egito com você. E aqui é singular, com o Jacó. Jacó, eu estou indo com você, Jacó, né? É, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. E isso vai se cumprir lá no capítulo 49, quando nós estivermos lá no capítulo 49, e também lá no capítulo 50. É, quando é, Jacó falecer, José vai sair ali do Egito e vai até Canaã para enterrar o seu pai Jacó. Isso a gente vai ver lá para frente, mas então eu já adianto essa parte aqui. Portanto, aquilo que o Senhor está falando aqui com Jacó, ele vai cumprir. Então ele vai cumprir a respeito de que é José que vai fechar os olhos. Por que José? Porque a gente precisa recordar, e no estudo de ontem nós não falamos a respeito disso, porque está lá no final do capítulo 45. Então, quando os filhos chegam para falar com Jacó e começam a falar das coisas que aconteceu, na cabeça de Jacó está assim: se eles enganaram então uma vez, como é que eles não estão me enganando agora? Então, ele estava com certas dúvidas com relação a isso. E o Senhor fala assim: olha, é o José mesmo que está lá, e vai ser ele que vai fechar os seus olhos. Ou seja, enquanto você não encontrar com José, você não morre.
Jacó, você é imortal enquanto não se cumprir o propósito que eu tenho estabelecido para você. A gente percebe que o Senhor está revelando para Jacó qual que é esse propósito que tem. Portanto, ele ainda tem um certo tempo de vida aí, né? E que certamente ele vai encontrar com José. E enquanto isso não acontecer, ele é imortal. Portanto, fica também para a gente aqui essa dica. Aquilo que o Senhor falou para você que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. E enquanto isso não se cumprir, você é imortal. Portanto, viva com responsabilidade. Não, né? Vá viver aí de uma forma imprudente, mas seja prudente, viva com responsabilidade, mas entenda que enquanto não se cumprir aquilo que Deus falou com você, você é imortal. E a gente percebe aqui então agora que o Senhor é, vai continua falando com ele, e aí ele vai então partir ali de Berseba e vai em direção, e aí sim agora ele vai pegar tudo que ele tem e vai levar ali para o Egito, aonde é ali no Egito que o Senhor vai fazer com que ele se torne uma grande nação, com que Israel se torne uma grande nação. Então, a partir das palavras do Senhor, se até então ele estava com medo, agora ele já não tem mais medo, ele já está seguro nas promessas do Senhor. Portanto, a lição que nós tiramos para nós é exatamente essa que falamos: enquanto não se cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, nós somos imortais. Mas perceba, o Senhor só fala com aquele com quem ele tem intimidade. O Senhor vai falar com você a respeito do propósito que ele tem para a sua vida, se você tiver uma vida de intimidade com ele. Portanto, busque essa intimidade com o Senhor. E talvez você me pergunte, Ricardo, como é que faço para eu buscar essa intimidade? Então, você precisa orar, você precisa ler a palavra do Senhor e você precisa jejuar. Então, essa motivação de querer conhecer o Senhor e se relacionar com Ele. Ele tem grandes planos para todos nós, seus filhos. Ele tem planos, ele tem propósitos, ele tem projetos e ele lá em Filipenses capítulo 2 versículo 13 vai falar que é Ele, é Deus que coloca em nós tanto querer quanto realizar. Então é Ele que vai nos alimentando. Por isso nós precisamos estar ligados à figueira, como Jesus falou ali no Evangelho de João capítulo 15, lá no versículo 5, ele vai falar que ele é a videira e nós somos os ramos, e sem ele nós não podemos fazer nada. Então nós somos totalmente dependentes dele. Entenda que aqui o que a gente percebe na história aqui de Jacó, porque esse trecho está falando a respeito de Jacó, Jacó ele para agradecer o Senhor, ele entende a ação do Senhor na vida dele e demonstra gratidão. Então temos que ter uma vida de gratidão. A motivação do nosso coração sempre tem que ser a gratidão. Então a gente percebe que Jacó é esse que tem uma gratidão a Deus porque ele entende que é Deus que tem conduzido ele até aqui e que agora o Senhor arranca dele todo o medo e conclui, né? E vai aí para concluir o propósito que o Senhor teve para a vida dele. E assim que o Senhor faça na sua vida também. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.